Boa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que me assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. No final deste vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Eu quero fazer a leitura do texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, dos versículos 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu amado, este texto, quando o reformador Martinho Lutero leu, a sua mente abriu, o seu coração entendeu que a salvação não era mediante as obras, aquilo que o homem poderia fazer, mas entendeu que é somente pela fé. Nós alcançamos a Deus mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse instante. Se você puder, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és o Deus que tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, da pessoa de Jesus, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, conferindo assim a salvação. E Deus, nós te pedimos para que Tu venhas abençoar a cada um que está nos assistindo e que a fé possa fazer parte na vida de cada um. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir um vídeo, um hino, que tem por nome A Voz do Evangelho. É o hino 304 do Inário Novo Cântico. Acompanhe comigo. Do Evangelho já se fez ouvir aqui, tudo entrando em som alegre, o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz
e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. De fato, o Evangelho, ele muda e transforma a vida das pessoas. Meus queridos, eu quero ler com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Acompanhe comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certa vez, o reformador João Calvino disse o seguinte: visto que a igreja é o reino de Cristo e que Cristo reina senão por sua palavra, ainda vamos continuar duvidando de que são mentirosas as palavras daqueles que imaginam o reino de Cristo sem o seu cetro, quer dizer, sem a sua santa palavra. Teve um outro momento na história que nos diz quando ocorreu a dieta de Worms. O que foi a dieta de Worms? Foi um momento quando Lutero teve que dar razão às suas ideias, às suas pregações relacionadas à pessoa de Jesus, relacionadas aí à questão da salvação dos homens. Quando ele foi questionado sobre o que ele estava pregando e anunciando, ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa e que Deus me ajude. Amém. Tanto Lutero quanto Calvino foram dois grandes homens de Deus que anunciaram a palavra, levando assim o evangelho para aquelas pessoas que estavam perdidas. Meu querido, nós lemos um texto que fala sobre as Escrituras. E o nosso tema desta noite é somente a Escritura. Só a Escritura. Nós entendemos que só a Escritura é a regra,
inerrante na vida da igreja. Infelizmente, a igreja atual fez e faz separação entre a escritura e a função oficial. A igreja é guiada hoje, infelizmente, por técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, ao invés de se pregar realmente a palavra de Deus. Meu querido, alguns se utilizam de um certo entretenimento dentro da igreja, ao invés de pregar realmente a palavra de Deus. E qual o objetivo desse entretenimento? É trazer as pessoas de fora, atrair as pessoas de fora para dentro da igreja e segurar aqueles que estão congregando. Infelizmente, alguns pastores, na atualidade, têm negligenciado a supervisão dos cultos. E assim, a palavra de Deus não tem sido pregada adequadamente. Meus queridos, infelizmente, em lugar de adaptar a fé para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única. Então nós não vamos adaptar a nossa fé nas necessidades do dia a dia. Nós entendemos que temos que ter fé independente das dificuldades e das lutas que nós passamos. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada dentro e fora da igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos. Nós não estamos preocupados com as opiniões, com as ideias da época. Nós estamos preocupados com aquilo que realmente Deus pensa de nós. Nós podemos afirmar o seguinte, que quando ocorreu a Reforma Protestante do século XVI, significa que foi o segundo maior movimento da história depois da vinda de Jesus. Antes de nós falarmos do texto que nós lemos, de Timóteo, eu quero expor algumas colocações, alguns fatos que ocorreram antes da reforma em si. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, olha, que antes da chegada de Martinho Lutero, de Calvino, Zwinglio e outros homens surgiram anunciando a palavra de Deus, que na verdade vieram a declarar que a humanidade necessitava da pessoa de Jesus. Podemos citar, por exemplo, John Wycliffe, 1329 a 1384, que estava prometido para queimar em praça pública, caso não morresse de derrame cerebral. Um outro personagem que a história nos fala é de John Hus, 1369 a 1415, queimado na estaca por pregar a palavra de Deus. Outro foi Girolamo Savonarola, 1452 a 1498, que também foi queimado em praça pública, tudo pelo simples desejo de levar as pessoas a conhecer Jesus. Em segundo lugar, nós entendemos assim, que a Reforma Protestante, ela trouxe os princípios
basilares do verdadeiro cristianismo. Para os reformadores, um dos pontos anunciados na reforma foi somente a Escritura. Somente a Escritura. Então, olha, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia não é um livro humano, é um livro divino. Talvez você vá dizer o seguinte: mas o livro foi escrito por homens. Claro, queridos. Ele não caiu do céu pronto. Deus se utilizou dos homens para escrever a palavra dele. E nós entendemos o seguinte, que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, ela é suficiente, ela não é humana, ela é divina. Inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias, e suficiente quanto ao seu propósito. Não precisamos e nem podemos acrescentar qualquer experiência e nem tradições à palavra de Deus. O texto que nós lemos diz o seguinte, que a palavra ela é inspirada por Deus. O termo colocado aqui por Paulo, quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus, o termo grego utilizado aí é theopneustos, que significa insuflada por Deus, repleta do Espírito de Deus. 3 itens eu quero compartilhar com você sobre o texto que nós lemos, o texto que fala sobre a Escritura. Primeiro, a autoridade da Escritura. A Bíblia, ela é útil para doutrinar ou ensinar. É o que diz o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. O termo ensino aqui significa doutrinar, transmitir, incutir conceitos no que diz respeito à moral, ao caráter, ao amor, itens concernentes à fé. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos portar neste mundo tenebroso do qual nós vivemos. A Bíblia me ensina como ter fé na pessoa de Jesus. Nós entendemos o seguinte, que não há necessidade de nós nos atermos ou nos ater às tradições. Nós rejeitamos toda e qualquer tradição. Nós olhamos unicamente para a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o princípio regulador. O que significa isso? Ela tem e oferece aquilo que o homem precisa para saber da pessoa de Deus. A Bíblia nos diz que só existe um Deus. E esse Deus, ele veio a este mundo na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos então ter a certeza do céu. Por isso que nós falamos no princípio que nós chegamos a Deus e vamos para o céu se nós tivermos fé na pessoa de Jesus. Só existe um livro que retrata as intenções de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, é a Bíblia. E por ser inspirada pelo próprio Deus, a Bíblia, por si só, ela é absoluta. Então nós entendemos que nos assuntos relacionados à fé, à salvação, a Bíblia é o padrão absoluto para as nossas vidas.
Um outro item que eu posso colocar aqui é sobre a questão da suficiência e a perfeição da Escritura. Por perfeição da Escritura, queremos dizer assim, que ela é completamente suficiente para aquilo que Deus quer na sua vida. Quando nós olhamos para o texto de Timóteo, quando nos diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. O que significam esses termos? Olha, correção, repreensão, significa ela nos adverte no que diz respeito a erros doutrinários. E quando ela nos corrige, o que ela faz? Ela nos faz retroceder e nos coloca no caminho certo. A Bíblia nos coloca nos trilhos, no que diz respeito à vida, à prática, à crença. A palavra de Deus, ela nos livra, ela nos ilumina, ela mostra que as heresias que existem aí fora não valem para nada. A Bíblia nos ensina e nos fala que existem muitas mensagens erradas, que existem muitos líderes religiosos mentindo, utilizando-se de visões, revelações, experiências pessoais para cativar as pessoas. Meu querido, a Bíblia, ela nos mostra que todos esses pensamentos, essas ideias, são mentira. Quando nós colocamos que a Bíblia é suficiente e ela é perfeita, nós entendemos assim que ela é a revelação final de Deus. Não há necessidade de se complementar às Escrituras. A Bíblia nos fala da pessoa de Jesus. E quem tem fé em Jesus pode ter e tem a certeza da vida eterna. Nós também entendemos o seguinte, que todas aquelas verdades, todas as verdades anunciadas no Velho Testamento, todas as verdades anunciadas no Novo Testamento, e entendemos também o seguinte, que o último apóstolo, João, quando ele morreu, as Escrituras se fecharam. Então nós temos aí 66 livros da Bíblia, 39 do Velho e 26 do Novo. E todos esses livros são suficientes para mostrar o plano de Deus, o amor de Deus, o projeto de Deus para a sua vida e para a vida da igreja. Quando eu coloquei que a Bíblia é suficiente e que ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, eu quero dizer também o seguinte, meu amado, que tudo aquilo que nós formos fazer, Deus nos ajuda a fazer melhor. Então, olha só, você pode exercer um papel importante na sociedade. Você pode ser um professor, você pode ser um engenheiro, você pode ser um dentista, pode ser um médico, não é? Você pode ser um coletor de lixo. Seja qual for a sua profissão, você pode exercer essa profissão bem melhor se você tiver um conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você exerce essa profissão, você está sendo útil à sociedade
E quando você é útil à sociedade, você está realizando algo que Deus deu e colocou nas suas mãos para executar. Quando discutimos e falamos que a Escritura é a revelação inspirada e final de Deus, e que ela é suficiente e completa para a salvação e para servir a Deus, nós estamos dizendo que não existe outro livro a não ser a Bíblia. Quando eu disse que ela é a revelação final, está dizendo, olha, este é o livro que eu estou deixando para vocês. Isso não quer dizer que você não vá crescer, não vá se desenvolver como homem, como pessoa na sociedade. Por isso, quando eu mencionei agora há pouco as profissões, nós entendemos assim que nós aprendemos, nós conhecemos, nós temos várias experiências. E todas essas experiências e todas essas profissões, como eu disse, podem ser melhores, trabalhadas e desenvolvidas se você tiver um conhecimento melhor e maior de Deus. Infelizmente, nesses últimos dias, e isso está na internet, que o pastor René Kivitz, ele anunciou dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele fez várias críticas a respeito de vários textos da palavra de Deus, afirmando que a palavra de Deus ela é insuficiente, que ela precisa ser revista e atualizada de acordo com a cultura, de acordo com o momento. Diz, isso está claro na internet, que ele rejeitou a inerrância da Bíblia. Infelizmente, esse pastor errou e errou profundamente. Porque vejamos, nós entendemos que a Bíblia, por si só, ela revela quem é a pessoa de Deus. Nós entendemos, porque a Bíblia assim nos diz, que é proibido o homem acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. O fato é que toda a Bíblia, ela é suficiente, ela é completa, ela é perfeita. O grande pregador do século XX, o pastor Billy Graham, disse o seguinte certa vez: a Bíblia é mais atual que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia é atual. Então eu não preciso acrescentar nada e retirar nada. Eu não posso e nem preciso criticar a Bíblia, porque se eu criticar a Bíblia, se eu achar que a Bíblia é insuficiente, automaticamente eu estarei dizendo que a palavra de Deus é insuficiente, que a palavra de Deus não foi suficiente e não tem sido suficiente para nós. Eu estarei declarando assim que Deus errou em alguma coisa. Então, um dos princípios anunciados pelos reformadores é o seguinte: somente a Escritura, somente a Bíblia é suficiente para conduzir, orientar e mostrar ao homem o que realmente ele precisa. E por último, um terceiro item sobre as Sagradas Escrituras, ou somente a Escritura, é a completitude e o encerramento da Escritura. Diz o texto que nós lemos aqui de Timóteo:
Fala assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia, ela nos educa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos instrui na justiça. O que significa isso? A Bíblia, ela nos adestra na prática de todas as virtudes. Como eu disse, os 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo, são a palavra de Deus. A Bíblia, ela está completa. A Bíblia não falha. A Bíblia, ela foi dada por Deus para que nós, homens, sigamos aquilo que Deus quer. A palavra de Deus, ela é tão perfeita que quando você olha para o Velho Testamento, quando você olha no Velho Testamento sobre as profecias de Jesus, existem 300 profecias no Antigo Testamento. Eu vou repetir. Existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus. E todas elas foram cumpridas. Este fato se torna mais impressionante ainda quando consideramos que a Bíblia foi escrita por cerca de 20 autores. 20 autores diferentes, 20 personagens diferentes, escritas num período de 1000 anos. A probabilidade de uma pessoa cumprir apenas 8 das profecias do Antigo Testamento é 1 em 100 quatrilhões. Eu vou repetir. A probabilidade de uma pessoa cumprir apenas 8 das profecias do Antigo Testamento é 1 em 100 quatrilhões. E Jesus cumpriu as 300. É um fato histórico. Isso mostra toda a complexidade, toda a importância da palavra de Deus. Jesus cumpriu tudo aquilo que o Velho Testamento estava anunciando sobre ele. Se ele veio, se ele cumpriu, eu posso confiar plenamente na palavra de Deus. Não há erro. Não existem erros na palavra de Deus. Meus queridos, quando se trata de palavra de Deus, e segundo o nosso tema, só a Escritura, eu penso assim: Deus é muito bom. A palavra dele retrata o quanto ele nos ama. A palavra dele nos diz que se nós tivermos fé na pessoa de Jesus, nós iremos para o céu. A Bíblia, ela é atual. Alguns acham que ela está ultrapassada, que é um livro de histórias. Meu querido, a Bíblia não é um livro de histórias, embora nós encontremos muitas histórias na Bíblia. Mas a cada momento, a cada dia, a cada leitura, ela se renova. Porque Deus é o Deus que nos ensina e vai renovando as nossas vidas dia após dia. Quando você olha para o texto, entrando aqui na nossa conclusão, quando fala assim, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitada para toda boa obra, o texto não está dizendo que quem ler a Bíblia vai ser perfeito. Não é isso. Porque ninguém é perfeito. Você é pecador, eu sou pecador, nós erramos, temos os nossos deslizes. Quando o texto nos fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o que nós entendemos? Que a Bíblia, quando você vai fazendo a leitura e quanto maior é o seu conhecimento acerca de Deus, Deus vai trabalhando na sua vida e você vai tendo uma visão diferente da vida e você vai crescendo na pessoa de Deus e você vai amadurecendo. Quanto maior é o seu contato com a palavra de Deus, maior será a sua visão de Deus, maior será a sua visão do mundo. E tudo que você for fazer, lá no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua faculdade, na escola, onde você estiver, Deus vai capacitar você a fazer sempre o melhor. Deus, como diz o texto, Ele nos habilita para toda boa obra. Deus é aquele que trabalha na sua vida através da Escritura, fazendo você um ser humano melhor, fazendo você um pai, uma mãe, um filho melhor. Quanto maior o meu contato com Deus, eu serei um crente melhor. Está aí a importância da palavra de Deus, porque o mundo não vai fazer você uma pessoa melhor. O mundo não vai fazer você um homem melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor. E sabe por que não vai fazer? Eis a razão de nós vermos tantas dificuldades, tantos problemas, tantas crises, tantos roubos. Mas a palavra de Deus, ela vai fazer de você uma pessoa melhor para que a sociedade seja melhor. Eis a razão da palavra de Deus. O que Deus quer é que os homens, as mulheres, as pessoas sejam melhores, para que a sociedade se torne uma sociedade boa, melhor. E assim, a Bíblia, no sistema dela e na palavra de Deus, ela vai orientar e estruturar a sociedade. Assim as pessoas não terão mais as intenções e não irão mais roubar, matar. As pessoas vão ter um caráter melhor, as pessoas vão respeitar pai e mãe, vão respeitar os mais velhos, vão respeitar os professores, respeitar as autoridades que são sérias dentro de uma sociedade séria. Ocorrerá um amor maior ao próximo. É isso que a palavra de Deus faz na vida de todo aquele que busca a Deus e guarda no coração. Que Deus te abençoe. Amém. Meu querido, nós vamos colocar aqui um vídeo que retrata um hino Castelo Forte. O hino Castelo Forte, ele foi confeccionado por Martinho Lutero. Ele que fez a letra deste hino. E este hino, ele marcou a história da Reforma.
Acompanhe comigo este vídeo. Castelo forte é o nosso bom Deus, espada e bom escudo. Deus é o nosso castelo forte. E eu espero que você entenda isso e tenha Deus como aquele que te guarda e te protege. Eu quero orar com você. Pai eterno, abençoa, ó Deus, todos aqueles que ouviram a tua palavra e que Jesus seja o Senhor e Salvador da vida de todos. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ela penetra no nosso ser. Ela mostra de fato quem é Deus. E que a tua palavra possa nos transformar dia após dia. Que eu possa ler a tua palavra todos os dias, para que eu possa me alimentar de ti. E me alimentando de ti, ó Deus, com certeza eu serei uma pessoa melhor, um crente melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um pai, uma mãe, um filho melhor. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero passar aqui para você os nossos endereços. A Igreja Presbiteriana de Porto Belo, ela está situada na rua José Manuel Serpa 362, Centro. E os nossos horários de cultos
nessa pandemia são 2. Às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos e aos domingos, às 19 horas. Nós também temos um trabalho na cidade de Bombinhas, no bairro de Zimbros. E ali, os horários do trabalho em Zimbros são às 19 horas, às quartas-feiras, e aos domingos, às 9 horas da manhã. A nossa congregação em Zimbros está situada à rua Rio Piquiri, 120. E o evangelista Gideel é o irmão que nos auxilia dirigindo os trabalhos ali. Meu querido, que Deus te abençoe e que você tenha um bom término de noite e uma boa semana. Um forte abraço.